Tá, depois a gente volta a esse assunto, então. Até porque eu não posso perder meu momento de transição e de aprendizado, né? Eu fico aqui aprendendo para quando chegar na minha vez eu saber fazer direitinho. Modéstia, olha a modéstia. Bom, vamos lá. Primeiro, agradecer a presença de todos, o pessoal que vai vir chegando, vai participando. Hoje, como é a última terça-feira do mês, nós temos o famoso Tira Dúvidas, o antigo Pinga Fogo. Quem queira chamar de Pinga Fogo Tira Dúvidas, não há problema nenhum, né? O importante é nós vamos debater assuntos do momento, bem alvissareiros, especialmente na nossa área do direito imobiliário. Ao final, eu vou fazer aqui um parabéns virtual para os aniversariantes do mês e já quero adiantar que os presentes à live de hoje estarão concorrendo. Nós vamos sortear 2 lindíssimas agendas jurídicas já 2022. Tá? Eu já vou adiantando. A Caroline já vai preparando aí aquele sorteio virtual, né? Então, eu quero, com muita satisfação, prazer enorme, hoje, dentro do Tira Dúvidas, receber a presença de 2 associados queridíssimos nossos, né? Doutor Marcelo Câmara e o doutor Fernando Maia. O doutor Marcelo Câmara é mestre em Direito pela Universidade Católica de Petrópolis, do CP, e membro da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Rio. O doutor Fernando Maia, além de advogado, é também corretor de imóveis, pós-graduado em Direito Imobiliário pela PUC-Rio, certificado em Administração de Condomínios pelo Secov Rio e pela Fundação Vanzolini, São Paulo. Perfeito? Além disso, é membro da Comissão de Direito Condominial e Direito Urbanístico e Imobiliário da OAB-RJ, mediador imobiliário do Secov Rio. Então, meus amigos e minhas amigas, nós temos 2 parceiros da BAME, queridíssimos amigos, como disse hoje aqui, que vão realmente nos ajudar nessa live, que é nada mais, nada menos um bate-papo informal sobre questões de direito imobiliário. Eu já vou começar, Fernando, pedindo licença a você, que no último encontro nosso, estávamos discutindo uma questão condominial e eu trouxe uma questão que tinha chegado naquele dia no escritório, uma questão que a gente pode não tomar todo o tempo da nossa live de hoje, mas até para ajudar a pensar um pouco mais. Era um caso, objetivamente dizendo, de um condomínio com 146 unidades, sem convenção, sem espaço físico para efetivar-se uma assembleia, né? E com aproximadamente 70%, diria até um pouco mais, de pessoas idosas, bem idosas, que não têm sequer acesso à internet, né? O síndico ele pretende fazer algumas obras no condomínio e tudo mais, e queria trazer isso discutido, evidentemente, através de uma assembleia. Como disse, de forma presencial, não se há espaço físico que possa atender à necessidade de ter vista um número elevado de condôminos e, por ser esse prédio muito antigo, não possuir salão de festas, não tem uma área livre. As reuniões sempre foram feitas na garagem desse prédio, que, por ser tão antigo, não tem nem característica de garagem, chama-se abrigo antiaéreo. Tá? É assim que é dito. Então, é um abacaxi tremendo, né, que eu estou trazendo. Eu vou pedir primeiro, o Fernando está coçando para falar, mas eu vou pedir primeiro a manifestação do doutor Marcelo Câmara sobre esse tema. Depois fala o doutor Fernando e depois os colegas que queiram participar. Ok, doutor Marcelo? Agradeço aí a deferência, né? Apesar do Fernando Maia ser mais antigo do que eu, e ele entendeu o que eu quis dizer, muito mais antigo do que eu, né? No sentido, não de idade, por favor, tá? Mas no sentido de sermos, temos uma coincidência de termos prestigiado o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, né? Mas, enfim, é uma situação que realmente eu estava, enquanto que o Sidney estava falando sobre o tema, eu já estava aqui fazendo algumas reflexões, né? Muito rápido aqui. Primeiro,
o fato do prédio não ter um espaço físico adequado, né? O espaço físico para fins de reuniões. O que chega mais próximo é a garagem, que, na verdade, pelo visto, originariamente, ele foi construído como abrigo antiaéreo. Fatalmente deve ter sido construído no frigir dos ovos no final dos anos 30, talvez, né? Por conta da Segunda Guerra Mundial. Então, detém aí um septuagenário, né? Um prédio septuagenário, com certeza, isso se não for um octogenário ou mais. Tá? Então, é um cenário realmente ao qual, se as pessoas se aglomeram num bunker, praticamente, né? Certamente com essa situação de Covid, com a situação de pessoas de idade avançada, certamente é o ambiente ideal para que houvesse, né? Para que ocorra, perdão, uma disseminação da infeliz situação que estamos vivenciando, né? Da pandemia do Covid-19. Sem sombra de dúvidas, não há condições de salubridade nenhuma. A alternativa inicial seria certamente fazermos através de uma assembleia virtual, mas ela também, em decorrência da idade avançada, e eu creio, Sidney, que, de repente, até o acesso à internet, entre termos, até as pessoas podem ter, mas, em decorrência da idade avançada, em decorrência do simples não interesse, não tem a manuseabilidade necessária para poder usufruir da benesse tecnológica e, por via de consequência, né, não poder utilizar o aparelho celular ou o computador, né, para esse tipo de finalidade. Ou seja, essa hipótese também está descartada. Tá? Eu poderia ver duas hipóteses, o que é um pouco menos jurídico e muito mais uma questão de gestão. Né? Uma hipótese ao qual, desde já, eu discordo de mim mesmo pela minha apresentação, porque eu sei que não iria dar certo, seria, né, fazer uma votação door-to-door, né? Porta a porta, a pessoa teria acesso a um documento informando quais são as hipóteses lançadas para fins de votação, e a pessoa, né, ficaria uma pessoa responsável, com umas 2 ou 3 outras para fins de legitimar aquela situação, né, para servir de testemunhas, desculpem, 2 pessoas, eu acho que são os necessários, né, nos termos do próprio Código de Processo Civil, para fins de validação de um documento particular, né, basta a assinatura de 2 testemunhas. Então, poderia ser feita essa votação door-to-door, porta a porta. Eu, particularmente, eu nunca vi, tá certo? Então, nesse terceiro cenário, eu peço que os colegas critiquem se eles, por acaso, já se depararam com uma situação análoga, né? A votação porta a porta de um determinado condomínio, certo? E uma quarta hipótese, que eu acho que até poderia ser, entre termos, a mais viável, ou pelo menos a menos pior, mas a mais factível, de repente seria a alocação de um ambiente para tanto, né? De repente, uma quadra de futebol em céu aberto, um pátio de uma escola, provavelmente, de preferência, o mais próximo fisicamente daquele local, né? Com possibilidade, inclusive, de estacionamento ou de possibilitar que pessoas que, eventualmente, forem de transporte através de aplicativo pudessem embarcar e desembarcar com tranquilidade, no local tivesse todo o aparato para o recebimento das pessoas, né? Cadeiras com distanciamento tal, com disponibilidade de álcool gel, um microfone, enfim. E fazendo aqui, o Sidney, você vai se importar, por gentileza, só de repetir para mim, em termos numéricos, quantas pessoas são, por favor? Você vai se importar? Não, são 146 unidades. Só um segundinho, por favor. 146 unidades, tá certo? 146 unidades. 146 unidades, considerando aqui um distanciamento
vamos dizer, de 1,5 metros quadrados, eu não sei se é isso que a lei determina, tá? Se alguém tiver uma opinião, uma variável mais acertada, por favor, fique à vontade. Então, 146 vezes 1,5, eu preciso de 220 metros quadrados, né? Praticamente um espaço de 10 por 20, 20 por 10, ou alguma coisa nesse sentido. Mas, certamente, um espaço que tenha necessidade, que tenha essa metragem, 220 metros quadrados. Fazendo um cálculo simples, né? Quantidade de unidades, considerando que temos apenas um único voto computável, divididos, né? Multiplicado, pela variável 1,5 metros quadrados, né? Que deve ser a área entre termos de raio, né? Ao qual a pessoa deve estar centralizada para, entre termos, obedecer a algum eventual distanciamento social. Tá? Então, uma quadra de 220 metros quadrados, tomando por base tais premissas, eu creio que seria o mínimo necessário. O mínimo necessário. Tá? E essas são as ideias, né? Ao qual, de repente, podem surgir. A primeira é completamente inviável, a segunda também é completamente inviável, a terceira, apesar de eu ser o autor da ideia, eu já discordo de mim mesmo, né? Que seria uma votação door-to-door, mas, de uma forma ou de outra, nessa terceira hipótese, eu peço a crítica dos colegas para que me informem, né? Ou afirmem se já tiveram uma experiência nesse sentido. E a quarta hipótese que eu vejo que é o mais viável, né? Uma quadra, ou até mesmo um prédio limítrofe, né? Que é o próximo, que tem esse tipo de área, de espaço físico para tanto. Perfeito, doutor Marcelo. Antes de passar para o doutor Fernando, quero ressaltar a presença aí da nossa ilustre vice-presidente da BAME, doutora Nancy Henriques. Né? Oi, Nancy. Bem-vinda. Estou vendo aqui agora. Do nosso primeiro tesoureiro, doutor Emílio, também, como a doutora Nancy e demais, nós sempre estão nos prestigiando. Doutor Emílio, tudo bem? E eu vou passar, e também do nosso ilustríssimo associado, doutor Neves, que ontem completou mais uma primavera. Nós vamos bater o parabéns no final da live. Está aqui nos prestigiando, muito nos honrando com a presença dele, doutor Neves. Seja muito bem-vindo. Doutor Neves. Tudo bem? Meus parabéns, doutor Neves. Hoje vai ter festa, então, hein? Só vai faltar o esquitu. Saúde. Isso aí. Só vai cortar o bolo virtual, hein, doutor Neves? Doutor Fernando, é consigo. Vamos lá. Eu fiz umas anotações aqui. A minha sugestão para a primeira Assembleia é de aprovação de uma convenção. Convenção IRI, sem esse binômio, fica um pouco difícil a gestão, de princípio. Deixa eu só, sem querer interromper, já interrompendo. Essa tentativa já passa de 4 décadas, tá? Tudo bem. Eu imagino. Agora, como se fazer essa convenção, como se aprovar essa convenção, a gente já vai para a parte da Assembleia. Como são 146 unidades, e eu acredito que talvez metade delas, pelo menos, já tenham acesso à internet hoje. Pelo menos isso. Se não tiver, sempre tem algum parente que ajuda. Nós temos uma solução hoje em dia de fazer assembleias híbridas. Ou seja, uma parte fica em um espaço físico que, como o doutor bem colocou, o doutor Marcelo Câmara colocou muito bem, que eu tinha até anotado aqui também, a questão que se pode tentar fazer a alocação de um espaço, pode ser um clube realmente, ou até um salão de festas de um condomínio vizinho. Não há problema, porque pode-se fazer isso tranquilamente, se houver, né, claro, um condomínio vizinho que comporte isso. Ou então a quadra de um clube também é um bom espaço também, porque dá para fazer uma configuração bem legal. E existem hoje em dia, existem empresas especializadas exatamente na parte digamos assim, da logística toda de uma assembleia híbrida, desde a projeção numa tela, em que todos se veem quase que a todos, né? E, ao mesmo tempo, também a parte da eleição, a parte da votação.
com aparelhos, etc., com teclas, e as pessoas votam, aparece lá no painel, como a gente vê nos plenários aí dos deputados, etc., das assembleias legislativas. Se essa seria uma ideia. Claro, isso tudo tem um custo. Eu não sei como é o padrão desse condomínio, se esse condomínio teria condições de arcar com esse custo ou não. Como o doutor Marcelo também colocou, e existe realmente umas soluções não muito jurídicas, mas que se mostram práticas na realidade. Seria essa da porta a porta, realmente, ou também se coletar de uma outra maneira, se coletar os votos para essa convenção, que, a meu ver, tem que ser a primeira assembleia. Exatamente, votar uma convenção no prédio para o prédio ter uma linha, um regramento. Depois se faz outras assembleias. E nesse binômio, como eu falei, convenção e RI, que é o regulamento interno. Isso é muito importante. Daí é que vai se decidir como é que vai funcionar o prédio, porque funcionar só de boca não se tem... bom, claro, toda lei normalmente tem uma sanção, e as pessoas que não cumprem essas leis têm que sofrer algumas determinadas sanções. Eu parafraseando o nosso saudoso mestre Silvio Capanema, nós sempre temos os nossos condemônios, né? Que ele sempre falava isso, que alguns condomínios são verdadeiros condemônios. E, recentemente, eu fui numa palestra que um senhor professor lá de São Paulo, ele falou uma coisa bem interessante, que ele estava começando a fazer um curso de exorcismo de condomínio, em que ele exorcizaria o condomínio com 2 punições, que são realmente as que funcionam, são as advertências e as multas. Então, esse seria o curso dele. Mas é bem interessante. O doutor Silvio Capanema falava muito isso, Fernando Maia. Muito bem colocado. Palavras dele. Ele até brincava, falava assim, com a minha experiência, vejam se é mais ou menos assim, com a minha experiência, com 15 minutos, eu já falo assim, aquele ali é que é um condemônio. Não é assim, mais ou menos? É isso aí. Inesquecível. Inesquecível. Saudade dele, foi meu professor diversas vezes e tenho realmente muita saudade. Inclusive na PUC, foi meu professor também. E aí, esse tipo de primeira assembleia para se fazer realmente essa convenção, essas opções, a depender do perfil econômico, socioeconômico desse condomínio, pode ser viável ou não, de locação de espaços, etc. Mas uma coisa muito comum nos Estados Unidos, que eu tenho amigos meus lá e eu pergunto como é que funciona, é exatamente essa parte híbrida, nesse sentido. Uma parte fica, às vezes, até numa quadra do próprio condomínio e outras pessoas em casa. Isso é bem interessante. E, embora não esteja assim uma coisa regulamentada, porque tinha aquela lei do ano passado, 14.010, se eu não me engano, se não me falha a memória, que permitia as assembleias virtuais, depois caiu no limbo, mas já é uma introdução. Então, ao meu ver, como não há proibição, se não há proibição, é porque pode ser feito. Uma assembleia ou virtual ou híbrida. Se pode ser virtual, pode ser híbrida, claro. Com os devidos cuidados, claro, cuidados sanitários, todos que têm que ser feitos. O doutor Marcelo Câmara já fez uma conta, mais ou menos, aí, pelo que eu vi que ele chegou aí dessa área, dessa metragem da área, dá para se fazer uma quadra, por exemplo, uma quadra de poliesportiva dessas, de futebol de salão, mais ou menos, da sua época do futebol de salão, já futsal, né? Um ginásio. Um ginásio. Como eu falei, num clube ou até mesmo num condomínio próximo, isso aí é comum. É comum, assim, não é que seja comum, é viável. Ou então também a parte de locação, como eu falei, por exemplo, eu já fui numa reunião de condomínio que eles usaram o salão de convenções de um prédio comercial próximo. Ali pela zona ali do Largo Machado, tem um prédio ali comercial que ele tem um espaço para fazerem convenções. Fizeram a reunião de condomínio ali. As pessoas, antes da pandemia, claro, mas confortavelmente sentadas e uma mesa,
grande, uma explanação muito legal, quadro, etc. E foi muito bem legal, foi bem legal a Assembleia, tomando suas devidas providências, proporções também por causa da pandemia que ainda nos assola, poderia ser também, o espaçamento poderia ser feito lá também. São essas, mas o primordial, doutor Sidney, como o senhor falou, são 40 anos já tentando fazer a convenção, não esmorecer, viu? O ideal é não esmorecer, tem que ter convenção do prédio e, se possível, depois de fazer essa convenção, realmente registrar a convenção, ela vale para os condôminos, mesmo sem registro, mas registrar a convenção para ter efeitos contra terceiros e depois criar-se esse CNPJ, tudo. Fazer tudo regulamentado, tudo direitinho, porque mesmo se andando certinho, ainda fica difícil hoje em dia. Os condomínios estão começando a ser bastante fiscalizados. Pronto. Eu gostaria de fazer duas ponderações acerca do que o Fernando falou, né? Primeiro, me veio aqui à mente um outro tipo de ambiente, né, que seriam, de repente, cinemas, né, teatros ou qualquer coisa nesse sentido, que também poderia ser um tipo de espaço, né, que poderia ser utilizado nesse cenário, considerando principalmente a eventual proximidade do prédio a algum desses estabelecimentos, né? Um outro ponto de vista, tomando por base um subitem deste item, seria, de repente, até o estabelecimento, uma viabilidade de um novo negócio, né? Um novo negócio, um ambiente preparado, adequado para a realização de assembleias, né? Em que, eventualmente, tivéssemos um espaço em que existiria, por exemplo, até algum sistema de votação com voto sim ou voto não, né? Através de tal qual como são, pelo menos o que eu visualizo, né? Nas casas legislativas, né? Que você pode sim, não e a abstenção. Então, de repente, poderíamos estar eventualmente diante de uma nova modalidade de negócio, que é fazer com que um determinado ambiente ele seja propício para poder fazer assembleias, em especial de grande vulto, não diria, com uma quantidade que ultrapassa, né, o espaço físico disponível para o próprio condomínio, né, seja lá ele qual for. Tá? Essa é uma ideia. E uma outra coisa, Fernando, eu gostaria de contar não só com a sua experiência, mas com a experiência também de todos os demais colegas, e você citou a minha ideia, que eu já discordei dela mesmo, né, que seria a votação door-to-door. Né? Eu acho que, de repente, não para fins de usabilidade, mas apenas para fins de discussão, se alguém, por um acaso, já vivenciou algo nesse sentido, né? E se, em existindo, em vivenciando, se alguém, por um acaso, teria alguma ideia de não legitimidade de eleição feito nesse modus operandi. Não. Você nunca viu, né, Fernando? Algum outro colega? Assim, esse outdoor que você fala, como seria? Door-to-door, né? Você faria... isso de porta em porta? Isso, porta em porta. Isso existe. Não é regulamentado, mas aí o problema nosso é que a nossa parte do Código Civil que trata do condomínio, ela é muito falha quanto a isso. Ela não regulamenta quase nada, ela regulamenta o básico, que são os quórums, alguns que até a gente pode concordar ou discordar, mas não, a gente fica desamparado. Não há nada que se diga que pode, mas também não diga que não pode. E aí, se não está estipulando que não pode, é porque pode. Certo? Em direito privado. Se fosse direito administrativo, seria o contrário. Teria que estar contrário, exatamente. Sim. Mas no direito privado, não. Se não há proibição, é porque pode. E aí? Sim, não é o usual. Mas e se só tiver esse jeito? Até mesmo na hipótese, de repente, tivemos vizinhos que
eu esqueci qual a nomenclatura técnica correta, quando uma pessoa não tem uma conduta social adequada. Me desculpe. Antissocial? Antissocial, isso. Obrigado, Fernando. Aqui é só você lançar a ideia que pronto, a solução aparece, né? Sim, é. Condômino antissocial, né? De repente poderia ser, ou até mesmo por uma questão de legitimidade, né? Às vezes a pessoa está acamada, né? Não tem condições de se deslocar para nenhum local, né? Enfim, aí de repente poderia ser, eu não diria uma solução, mas no mínimo colocar em discussão sobre uma hipótese que enfim, é estapafúrdia no momento inicial, mas de acordo com o caso concreto pode até ser que seja funcional. Tem um entendimento bem recente que o juiz permitiu, deu, digamos assim, como válido o voto de uma condômina por telefone. Isso. Ele falou assim, ela estava presencialmente lá na reunião, só que ela votou por telefone. Ela sabia o que estava acontecendo. Foi um voto fantástico. Do André Bonan, inclusive, o nosso correspondente, excelente. nosso coordenador aqui. Eu ia até falar isso, o Rafael estava pegando até aqui. Doutor Neves, esse é o microfone, você tem que abrir o microfone. Hã? Não, aqui no cantinho, doutor Neves. Você tem que abrir no cantinho o microfone, ele quer falar. O TJRJ está no Conjur, no consultor jurídico, que foi até Isso. do André Bonan. Tá? Foi o André Bonan que estava atuando nesse caso em que o TJRJ validou o voto do morador por telefone na Assembleia de Condomínio. Isso. E uma outra coisa que eu também estava ouvindo vocês falarem aí, eu acho o seguinte, as coisas podem ser mais simplificadas, porque, por exemplo, aqui no prédio que eu tenho o escritório, é um prédio que com certeza tem mais do que 149 unidades, né? E sabe quantas pessoas vão nas reuniões de condomínio? 5. Então, eu acho que essa questão, são 149 unidades, né? Eu acho que é um exagero. Vamos avaliar. Todas as 149 unidades vão estar presentes? Vão nomear procuradores? Então, se aluga um espaço em que tenha condições de suportar essas pessoas e coloca as posições por meio virtual ou por telefone, como está aqui, bem dito. Exato. Entendeu? E aí, sim, se dali para frente realmente não for, se todos os condôminos presentes, ou pelo menos em sua maioria, concordarem, não tem por que haver discussão de nulidade. Não é? Exato. O problema é a impugnação depois, exatamente isso. O problema é alguém impugnar depois. Então, mas eu vou dar um exemplo até que aconteceu conosco, agora eu me lembrei. No nosso prédio aqui, que eu sou síndico aqui, nós tivemos uma reunião virtual e um dos conselheiros teve um problema de acesso à internet. O outro conselheiro ligou para ele, deixou no viva voz, ele participou da reunião pelo telefone de um conselheiro. Nós achamos válido. Ninguém impugnou, não houve problema nenhum. Nós pegamos a ata, a administradora registrou a ata, está valendo. Agora, se ninguém impugnar, não tem problema. Agora, realmente, o problema, doutora Alessandra, eu estava me referindo também em relação a essa convenção. O problema são os 2/3. 2/3 de 146. Isso aí acontece muito, se decidir ali, olha, vamos decidir, vamos. E depois nós vamos pegar os votos das outras pessoas. No Código Civil Português, por exemplo, é muito interessante isso. O Código Civil Português, os 2/3, por exemplo, são os 2/3 dos participantes, 2/3 dos membros da Assembleia. Depois, essa decisão ela é passada por carta, ou o que seja, para todos os outros condôminos. Não impugnando em 90 dias, é como se tivesse falado que sim, é concordância. É um avanço muito interessante e até poderia se tomar aqui para a gente também, mas logo depois veio essa coisa de assembleia virtual e acabou se deixando um pouco de lado, mas era uma ideia que estava se projetando para a modificação do nosso Código Civil, para esse tipo de votação. Sim. E fazendo uma ponderação com base nisso que você acabou de dizer, doutor Fernando, pode-se também fazer um levantamento
preventivo, antes antes de ser sim. definido, né? Sim. O que os 149 condôminos estão pensando? O que os 149 desejam, né? Porque, às vezes, os 149 estão, em sua maioria, com a mesma expectativa, com o mesmo pensar, né? Até porque essa visão de condomínio, embora que, como bem citado, o nosso mestre e patrono, Dr. Silvio Capanema, ele mesmo já dizia, com muito mais experiência, né, que, enfim, precisa exorcizar, né? Mas, às vezes, as pessoas comungam das mesmas opiniões. A gente não pode esquecer, às vezes elas têm os mesmos interesses. Ainda mais quando a gente está vivendo uma pandemia, né? Então, eu acho que cabe um levantamento prévio para saber o que as pessoas estão pensando, até para propor, né, essas possibilidades e as dificuldades, expondo as dificuldades, porque é do interesse de todos. Assim, é o que eu penso. Eu posso até assim, complementar um pouquinho, doutora Alessandra, até sem querer falar demais, mas infelizmente preciso. No ambiente condominial, como todo mundo sabe, não tem como, é um ambiente político. Sempre tem uma política, sempre tem uma corrente para cá, uma corrente para lá. Na realidade, o que se faz muito em condomínio é se decidir nos corredores do condomínio o que vai ser feito e a Assembleia apenas para ratificar aquilo ali. Quando você vai para a Assembleia, já está praticamente decisão tomada, é só para você fazer, olha, vamos fazer uma Assembleia, vamos votar, vamos, acabou. Não é sempre, mas é muito utilizado isso. Isso. Fala, meu presidente. Não, é porque esse assunto que eu trouxe é tão complexo que o doutor Fernando colocou a questão da convenção, e eu disse que há 4 décadas tem se tentado sem sucesso, e até caiu a minha internet. Eu estou até com medo de falar dessa convenção, porque a coisa é muito complicada nesse condomínio. Mas, enfim, até onde eu acompanhei, eu acho que é esse caminho mesmo. Não sei se tem mais colegas que queiram se manifestar sobre o tema. Doutor Neves. Doutor Neves, está fechado o seu microfone. Então, enquanto o doutor Neves acha o microfone dele, eu acho que, no seu caso, é uma questão de exorcismo mesmo. Sabe por quê? Já posso falar? Já. Estamos ouvindo. O que o Fernando falou é uma realidade. Eu moro num prédio de 40, vão 4 gatos pingados. Mas quando nós vamos, aqui nos corredores, já decidimos. Ali é só para chancelar. É para homologar. Não tem dúvida, tem dúvida. É vontade. Nós sabemos o que é melhor para o prédio. É uma panela, desculpa o termo chulo, mas é uma panela. Nós já vamos para lá, olha, vamos fazer isso, aquilo. Acabou. Eu estou te falando de um prédio de luxo, que eu não moro aqui em Ipanema. Já em São Conrado, que tem lá apartamentos que são conjugados, aquilo é um pandemônio, é uma loucura. Imagina você, num conglomerado de 200 apartamentos, cada apartamento 30 metros quadrados, o que é que sai naquele dia? Tudo que você tem direito a falar, reivindicar, é um pandemônio. Quer dizer, aí é mais difícil, mas prédios assim, de um certo nível, até nível cultural e poder aquisitivo, não tenha dúvida do que o Fernando falou, você já está decidido. Nós vamos lá só para vaca de presépio e vão meia dúzia, porque, na verdade, todo se incomoda. É verdade, é isso. Tá bom? Era isso. Talvez, isso aí, doutor Neves, talvez precise, nesse prédio, doutor Cid, de um mediador, de alguém ou um grupo de conselheiros, né, que façam essa mediação, começam a exercer algum tipo de influência, né, nos nesses prédios, desculpa, Ângela, Alessandra, perdão. Nesses prédios, não, porque há muito desinteresse. A maioria é de terceira idade, acomodada, é aquela viúva, aquela popula pensando, não quer saber. Ele quer saber se tem elevador no prédio, se tem água, se tem aqueles serviçais todos a mercê, 6 empregados, é interfonar, vem a nota.
Hoje teve um caso antológico, hoje temos o nosso grupo aqui no condomínio. Temos um grupo. Uma mala, eu prefiro chamar de mala, um engenheiro aposentado, bem aposentado, botou no grupo que hoje viu um mosquito já estava morto. Pô, a Mônica não aguentou. Mas, afinal de contas, doutor fulano, este prédio aqui não é um hotel. Está entendendo? O senhor não está num hotel. Ou se eu tirasse o tal mosquito grande que estava morto, ou então chamava um porteiro. Falta de que fazer. Reclamou que estava um porteiro no andar tal, tinha um mosquito morto. Porra, está entendendo? É isso que você vê. É o nível. Tem cultura, tem bala na agulha, tem isso. É o famoso com o demônio mesmo. É isso aí. É verdade. Deixa eu ressaltar a presença do nosso queridíssimo futuro vice-presidente da BANT, doutor Daniel Martins, que está aqui conosco, nos ajudando também nesse debate gostoso. E dizer, doutor Neves, concordo plenamente com o que o senhor disse. Aquela reunião boa é aquela que se decide antes. Sim. Não tem dúvida. Doutor Sidney, em relação aos 40 anos aí dessa convenção, eu já fiz algumas. Eu vou até aconselhar o senhor para falar com o síndico de lá ou o pessoal de lá o seguinte: convenção, ela não deve ser muito abrangente. Estou falando até como síndico agora, tá? Não como operador da lei, mas não para o síndico, por exemplo, ela não tem que ser muito abrangente. Ela tem que ser tipo uma Constituição americana, que ela fala o que o código diz, as frações ideais, como é que é isso, como é que funciona, quantas unidades tem, tal. O que tem que ser mais abrangente é o regimento interno, ou regulamento interno. E eu vou explicar até por quê. A facilidade de se modificar o regulamento interno é mais fácil do que se modificar uma convenção, porque a convenção tem um quórum de 2/3. Desses 146 unidades, ainda não fiz a conta não, mas 146 unidades divididos por 3 vezes 2, 146 divididos por 3 vezes 2, o senhor precisaria de 97 e pouco, 98 unidades. Ninguém faz. Não consegue 98 unidades sentadas para assinar aquilo lá. Só se fizer um trabalho assim fantástico, não consegue. E aí fica muito mais fácil para o síndico. Imagine o senhor colocar numa convenção, como eu já vi, na convenção uma convenção de um condomínio comercial, que o condomínio vai abrir às 7 horas da manhã e vai fechar às 10 da noite. E aí vem uma pandemia, nós resolvemos abrir às 10 da manhã e fechar às 6 da tarde. Por questões de segurança, etc. Vai ter que mudar a convenção por isso. Não tenha dúvida, doutor Fernando, não tenha dúvida. Não tenha dúvida que o regimento interno, o regulamento interno, não deve fazer parte integrante. O regimento, sim, mas diferenciados. Não como sendo assim uma coisa só. São 2 documentos. Sim, apartado. Isso pode ter um quórum para um quórum para outro. Se colocar tudo junto aí, assim, aí emenda no final, regimento interno, regulamento interno, continua no mesmo escopo do mesmo documento, vai ter os mesmos 2/3. Eu insisto assim, quer dizer, não é nem a dificuldade do regimento, nem do regulamento interno. A dificuldade é você ter os 2/3 para você poder ter a convenção. Como bem colocou o doutor Neves, a questão ali é muito mais política, né? Existem grupos ali que inviabilizam de qualquer lado você ter os 2/3. Mas, enfim, eu não queria tomar o nosso tempo todo com essa discussão, né? Mas o assunto é rico. Não, maravilha, mas eu não sei Só nesse exemplo, o que nós já falamos? Se os colegas querem continuar nesse tema, se tem outro tema, o doutor Marcelo quer trazer algum outro assunto para a gente debater, doutor Daniel, enfim, estamos à vontade aqui. Alguém quer perguntar, né? Eu acho que talvez alguém queira perguntar alguma coisa, né? Porque no final a prova não vai ser só sobre isso, não. É verdade. Sidney, se você não se importa, a própria nomenclatura, a própria palavra assembleia, né, de acordo com o léxico aqui do dicionário oriundo da Academia Brasileira de Letras, diz que é reunião de pessoas que têm algum interesse comum com a finalidade de discutir e deliberar sobre temas determinados. Reunião de pessoas especificamente convocadas por determinação legal, regulamentar ou estatutária para resolver assuntos submetidos à sua deliberação.
O que eu quis dizer isso? Assim, é mais uma questão, uma provocação, do que qualquer tipo de afirmação, né? O que é uma assembleia? Uma assembleia é uma simples reunião de pessoas. Mas, na prática, com exceção do entendimento jurídico, porque naquilo que a lei não positiva, cabe ao jurista interpretar através das informações dos advogados que estão atuando, ou até mesmo do próprio Ministério Público, enfim, o modus operandi da Assembleia, eu acho que está tão enraizado que tem que ser presencial, que às vezes nos esquecemos daquela frase que eu te falei, né, Cid? O grande problema da teoria é a prática, né? O grande problema da teoria é a prática. A teoria é muito bonita no Código Civil, que ainda é relativamente recente, de 2002, né? Mas ainda temos o ranço interpretativo de que essa reunião exige não apenas a reunião de pessoas, mas também com relação ao próprio quórum, né? Seja em caso, né, de 2/3, com essa obrigatoriedade legal, embora não seja o nosso objetivo, porque nós não temos sequer legitimidade para isso, né, fazer alterar leis, ainda mais uma lei de cunho nacional. Eu acho que tem que ser discutido, poderia vir a ser discutido, seria justamente esse fracionamento. Como o próprio doutor Fernando Maia falou, no Código Civil Português, né, vai quem quer. Vai quem quer. Você é formalmente informado. Se você não deseja ir, é simples, não vá. Agora, também, obviamente, não pode ser alegado, né, no momento posterior de que não foi formalmente avisado. Então, acho que a questão ela é técnica, ela é cultural, e, como falou o doutor Neves ainda há pouco, muito daquilo que pode ser resolvido pode ser resolvido nos corredores, né, nos bares dos prédios, nos corredores, enfim, no hall de entrada. Mas o grande problema é a prática. Como é que a gente faz com isso? É preciso resolver o problema. Nós temos aí um condomínio que está há 40 anos sem a devida convenção. Como é que a gente vai resolver isso? Mas, infelizmente, não temos nenhuma resposta que vá dar uma solução definitiva para isso. Eu acho que tem que ser colocada em discussão, ao meu sentir, seria, em especial, com relação à quantidade de pessoas, né, ao quórum qualitativo necessário para fins de aprovação de uma Assembleia. Isso. Sidney, seu microfone está cortado. Então, perdão. As soluções apresentadas, eu chego à conclusão que o ideal seria, quer dizer, você garantindo a notificação de todos os 146, comprovadamente tenham sido recebido as suas intimações, vamos dizer assim, você poderia abrir numa condição de presencial, né, e talvez alugando um espaço próximo, né, mais próximo possível, até para minimizar o desgaste do deslocamento das pessoas que, porventura, ainda continuam mantendo o seu isolamento social, e também de forma híbrida, quer dizer, dando também alternativa. Quer dizer, acho que você estaria aí, de uma forma, dando todas as condições possíveis. Não consigo vislumbrar uma outra alternativa. Então, seria esse caminho. E talvez até com esse trabalho político, que foi muito bem salientado, pode-se, surtido efeito, pode-se também investir na coleta de votos para que, num futuro próximo, se consiga aprovar ter o quórum qualificado de 2/3 para aprovação da convenção. Seria um caminho, não é isso? Isso, doutor Sidney, me permite uma das últimas intervenções, outros dos colegas. Estamos falando em condôminos ao qual são facilmente encontráveis para fins de digamos assim, citação, né? Não estamos colocando aqui em questão unidades que estão abandonadas, unidades que estão em inventário, enfim, unidades ao qual nós não temos, na prática, né, a capacidade de fazer, aspas, citar para fins de legitimar um quórum qualificado. Não, mas aí a gente pode fazer uma convocação por edital. Não, sim, mas concordo, Fernando, você está coberto de razão, tá?
mas assim, é o que eu falo, no primeiro momento, num timing inicial, Sim. tá? Certamente Sim. como opção secundária, com certeza, tá? Apenas no timing inicial. Doutor Neves, está fechado o seu microfone. Seu microfone, por gentileza. Continua fechado. Boa noite, amigos. Desculpe o atraso, mas eu já tô me inteirando aqui do assunto. A Assembleia, a Economia... Já foi. Não, agora saiu a... Doutor Neves, agora o senhor ficou com som e sem imagem. Obrigado. Agora está Mônica. os dois. Não, acho que Quando com voltar, som. eu falo. Mônica, Está com som, doutor Neves? me auxilia, Mônica? Eu dei um vexame. Doutor Neves, a gente escuta o senhor. Se o senhor quiser Exatamente, falar, doutor pode Neves. falar que a gente escuta. Temos Dá áudio, para doutor escutar? Neves. Sim, sim, Aquela senhor. propriedade que está em condomínio, vai um condômino, vai parte desse ave e não complementa com os demais colegas. Eu sou proprietário, eu e meus 3 irmãos. Na hora de votar, os meus 3 não aderiram à minha opinião, está entendendo? Esse voto não vale, é feito isso. É muito comum isso nessas assembleias. O sujeito tem 10, 100 avos do apartamento, mas não tem a vontade dos demais. Não sei se me fiz explicar. Não, claro, com Entendeu? certeza. Não, mas aí... Isso é muito comum. É muito comum. O sujeito passa batido, nunca averiguaram isso, quer dizer, a propriedade está em condomínio e a convenção é bem clara. Quando o bem pertencer a mais de um condômino, os demais comunheiros terão que autorizar alguém para representar essa propriedade. Exatamente. É muito comum, mesmo aqui na Zona Sul, imóveis de porte. Não sei se vocês concordam comigo. Com certeza. Com certeza absoluta. Era isso, tá? Obrigado. Não, mas aí os condôminos de cada unidade têm que eleger um representante. Não pode comparecer, pode até comparecer, mas só pode falar um representante daquela unidade. E aquele voto vai ser computado. Mas acho que o doutor Neves... Mônica, me auxilia, por favor. O que o doutor Neves quis colocar, assim eu entendi, esses casos de apartamentos com inventário, por exemplo, né? Onde você tem, por exemplo, uma partilha, um apartamento... Sim. 3, 4 herdeiros. Existe o condomínio edilício, existe o condomínio legal na própria unidade. Desse condomínio legal, a lei fala, que eu não estou achando o artigo aqui, que eu não consigo decorar artigo, mas a lei fala que tem que ser designado um representante nessa unidade. Se forem 4 irmãos, vai ter que designar um. Perfeito, Fernando, mas o que o doutor Neves está querendo dizer não é isso. Ele quer dizer o seguinte, mas esse que vai votar, ele tem a aquiescência dos demais? Acho que é isso. Entendeu? Ele está ali, ele está representando os 4. Caí de novo. A gente está te ouvindo, Sidney. Não, porque eu estou com um problema hoje seríssimo de internet, já caiu uma vez. Então, vamos em frente, não é isso? Vamos em frente. Boa noite a todos. Tem uma pergunta no chat de um associado nosso. Deixa eu ver aqui, então. Vou formular a pergunta. Doutor Pedro Ramos Cruz, gostaria de fazer a seguinte pergunta. É possível o condomínio atualizar a sua convenção e não registrar, utilizando a convenção anterior nos assuntos contra terceiros, ou seja, usar a convenção atualizada internamente e a convenção anterior registrada nos assuntos externos? Quem se aventura? Boa pergunta. Pergunta muito boa. Muito boa, doutor Pedro. Quer começar, doutor Marcelo?
Por favor, fique à vontade. Eu estou procurando o que você... eu estou com o computador Tem um artigo que fala bom, eu particularmente acho que não. Porque se você vota numa convenção, você está derrubando a outra, mesmo que não seja registrada. Você não pode ter duas convenções funcionando ao mesmo tempo. Mas essa está registrada, essa não está. Qual que vale, qual que não vale? Fica difícil, né? Realmente... É porque, perante terceiros, ela tem que estar registrada, não é isso? Sim. Mas aí alguém né? pode alegar e falar assim, olha, mas tem essa outra aqui que ela não foi registrada, mas ela está se sobrepondo a essa, porque ela é mais nova. E a lei nova se sobrepõe à lei mais antiga, está na link B aí. Sim, mas se ela não foi registrada, ela não repercute perante terceiros. Perante terceiros. E se ela for conflitante? E se for conflitante? Internamente, eu estou entendendo assim, tem uma convenção registrada. Sim, entendi. Também. Eles atualizaram a convenção, só que não registraram. Eu estou entendendo que essa convenção atualizada é a válida, porém, perante os condôminos, não a terceiros. É isso. Sim, mas se forem assuntos conflitantes, por exemplo? Verificar aquela que tem eficácia, não? Aquela que foi devidamente registrada, não tem como, para poder ter feito o erga omnes. É claro. Não tem como você pegar uma convenção e fazer valer de uma parte dela e a outra e uma parte da outra. Não. Se a convenção existe uma nova convenção, essa convenção só tem efeito erga omnes, exatamente como disse. Se tiver registrada, se não tiver, ela não tem validade nenhuma. Não produz efeitos. Não, ela tem validade perante a comunidade condominial, tem. Pois é, internamente, eu entendo que ela tem. Internamente tem mesmo. É terceiros. E aí eu acho que o melhor caminho era levar a registro essa nova, né? Essa nova. A antiga atualizada. Aquela boa e velha história, né? O problema da teoria é a prática, né? Se interna corporis, né, dentro do condomínio, tem plena validade de fato, né? O grande problema não é o de fato, o problema todo é o de direito, né? Ao qual certamente qualquer pessoa pode impugnar, inclusive alegando efeitos ex tunc, né, que retroagirão ao simples fato de que ela não foi devidamente registrada. Mas eu concordo 1.000.000% com você, tá, Cid? Porque realmente uma questão dos custos, né, podem viabilizar o registro. Mas se tiver uma convenção, que a convenção validada seja aquela que é meramente, aspas, verbal, sem o devido registro. E o doutor Pedro, inclusive, diz que é justamente a questão do custo, né? Ele está dizendo aqui. Sim, a questão é o custo para registrar o atual. E aí o doutor Francisco quer falar. Fala, seu Francisco. Eu diria o seguinte, no caso concreto, ela teria que ser existente, válida e eficaz. Isso mesmo. Também concordo. E aí, o doutor Pedro acabou concordando com o que foi dito. Entendido, melhor levar a registro, mesmo tendo custo para ser registrado. Claro. Seria o melhor caminho. E o doutor Rômulo, ele fala aqui no chat, da administração do condomínio, são os artigos 1323 a 1326, né, do Código Civil Brasileiro. Perfeito? Isso. Sim, perfeito. Meus caros amigos, nós temos ainda um tempinho aí, mais algum assunto que queiram trazer, debater, discutir. Doutor Daniel, o senhor chegou agora, só veio de alguma assembleia, não? Não vim de assembleia, mas eu gosto muito desse assunto, e principalmente convenção. Toda vez que algum condomínio me contrata para modificar uma convenção, eu fico muito assustado, porque os condôminos só pensam em modificar a convenção quando o prédio está em conflito. E quando tem conflito, tem oposição, e aí conseguir os 2/3 é uma dificuldade. Exato. Então, na maioria das vezes, eu rejeito esse tipo de serviço, até porque a gente usa a convenção poucas vezes
e até mesmo as convenções que não estão registradas têm valor legal do que se destina, que é para as partes internas. Então, raríssimas vezes, nos meus 39 anos, eu precisei usar da convenção para terceiros. 99% foi para os internos do prédio. E a maioria deles para fazer cobrança de cotas condominiais, né? Que a gente não necessita nem de convenção para isso, a rigor. Então, é muito comum ter esse tipo de discussão, entendeu? Somente um síndico novo que entra, que conseguiu tirar uma oposição de muitos anos, e aí quer logo mexer na convenção, mas é uma dificuldade. E como o Fernando colocou aí, quando eu faço convenção, eu faço uma espinha só. Eu faço só uma reprodução do Código Civil e deixo o resto do regulamento interno, até porque a convenção é muito difícil você fazer uma, né? E fazer a segunda é mais raro ainda. Então, eu deixo tudo para o regulamento interno. Os prédios grandes normalmente já vêm com convenção, porque normalmente são feitos por construtoras, com mais infraestrutura. Os pequenos, muitas vezes, não, porque às vezes são obras por administração, são obras familiares, ou são casarões que foram desmembrados em apartamentos. Então, esses também é outra dificuldade também, porque as pessoas só pensam nisso quando estão em conflito, né? Mas é isso aí, eu gostei do assunto. Se soubesse que vocês estão tratando disso, com certeza ia me esforçar para participar mais cedo. Tá? Pois é, e olha que nós começamos hoje às 14h, hein? Tá certo. Então, o melhor da festa. Brincadeira. Não, mas o nosso presidente ele está com esse tema guardado para desafiar os nossos palestrantes, né? Os nossos professores. Entendeu? Então, ele fala assim, esse é o tema, vou jogar o tema, vamos ver se esse pessoal tá bom mesmo. E aí ele joga, é para pingar fogo, né doutor? Não, olha só, deixa eu dar um depoimento aqui de coração. Tá? Eu tenho certeza que de tudo que foi dito aqui, com as soluções apresentadas, né, eu já conheço, tá? Eu, além de tudo, eu tenho uma unidade nesse condomínio. Já conheço aquilo ali há décadas. Não vai prosperar, mas eu juro a vocês, né, se eu, porventura, perceber algum honorário, eu vou partilhar com vocês, não tenha dúvida. Só duas rápidas colocações. Uma é com relação ao registro, né? Considerando o que o outro colega falou, me perdoe não saber exatamente quem é o artigo 1333 do Código Civil, com relação ao registro da convenção. E a outra, né, só para você ter uma ideia como existe a necessidade de se fazer, não só se fazer a convenção ou atualizar, a convenção da vila onde eu moro, né, tem expressamente discriminada que é proibido fazer reuniões com objetivos subversivos. Só para você ter uma ideia, né, da nomenclatura, né, e reunião de algazarra com fins subversivos. Só para você ter uma ideia das nomenclaturas. Perfeito. Doutor Emílio, rapidamente, vou dizer o seguinte, o doutor Pedro, ele complementa, o doutor Pedro Cruz, ele complementa, parabéns pela escolha deste tema e a forma como foi apresentado. Doutor Fernando, teríamos como ter um modelo dessa convenção bem reduzida? Isso aí depois o senhor trata com o doutor Pedro Cruz. Perfeito? Doutor Emílio, por gentileza. Veja bem, em relação à convenção, que há pouco comentou o doutor Daniel, é realmente muito difícil a utilização contra terceiros. Casos assim difíceis, realmente. Né? Agora, a convenção, como todos sabem, tem validade entre os condôminos, né? Desde que obedecido o quórum legal de 2/3. Agora mesmo fiz uma convenção e o síndico me pediu: ô Emílio, você não podia ser procurador daqueles que não estão presentes e não podem participar dessa assembleia especificamente convocada? Já tem que essa convenção, dessa procuração, tenha poderes específicos. Então, ele colheu lá algumas procurações daqueles que não poderiam estar presentes e passou, reconheceu firma e tal, até assinei e por aquele. E, com isso, ele obteve 2/3. Então, praticamente resolvido o problema. Agora,
O grande problema junto ao registro de imóveis são as exigências que o registro faz. Segundo a informação que eu obtive, aquele que assina, primeiro tem que ser o proprietário que tem o seu título devidamente registrado no registro de imóveis. Segundo, tem que constar o estado civil, bababá, quer dizer, uma série de exigências daqueles que assinam, independentemente do reconhecimento de firma, entendeu? Então, como o doutor Daniel comentou, dificilmente ele aplica essa convenção registrada contra terceiros. Mas outro grande problema é que os bancos exigem que a convenção seja registrada. Então, isso causa alguma dificuldade para os condomínios, porque tendo uma convenção devidamente assinada por 2/3, mas não tendo registro, para o banco não tem nenhum valor. É um negócio realmente muito complicado. E me lembro também, não sei se ainda persiste essa exigência, é que na convenção deveria constar o regulamento interno. Então, a gente ficava amarrado, porque se você fizer constar o regulamento interno da convenção, você fica amarrado aos 2/3, né? Então, antigamente tinha essa exigência, não sei agora como se faz. Então, na convenção, a gente cita que há um regimento interno, né? E, obviamente, esse quórum seria diferente dos 2/3, né? Mas isso é um problema que a gente tem que realmente enfrentar. Não sei exatamente hoje como está essa situação. Gostaria de ouvir os colegas. Muito obrigado. O grande problema, doutor Emílio, é a positividade, né? O Código Civil é muito claro com relação a essa imposição de 2/3. Então, fica até difícil de se fugir disso, considerando a expressa previsão legal. Né? Claro que o ideal seria que pudesse ser feito através de regimento interno, né? Regulamentos internos, mas o grande problema é realmente que o 2/3 está previsto na lei, de forma muito clara, muito específica, e, infelizmente mesmo, não temos muito como fugir desse quantitativo. O problema não é os 2/3, a gente sabe. O problema é a convenção, tudo bem. Mas o meu problema, o que eu sinto é o seguinte, o regimento interno. Ok, o regimento interno pode ter um outro quórum, até determinado pela própria... Metade mais um da Assembleia. Mas a necessidade desse regimento interno estar dentro da convenção, essa é a minha pergunta. Pode estar dentro da convenção. Se ele estiver dentro da convenção, no mesmo corpo da convenção, ele vai seguir o quórum maior, vai seguir o quórum de 2/3. Se forem 2 documentos, um documento de numeração de 1 a 30 e tal, a página, essa aqui é a nossa convenção, este aqui é o nosso regimento interno, cada um tem seu quórum específico. Mas se tiver com um corpo só, seguido, artigo 1, 2, 3, 4, aí no 5º começa o regulamento interno, vai até o final, vai ser o quórum, vai ser o da convenção. Talvez eu não tenha me explicado bem. Vamos lá. A pergunta é, nós sabemos que a convenção, para ser aprovada, tem que ter 2/3, ok? Errado. O regulamento interno, o regimento interno, você diz que na convenção você tem que ter o regimento interno, tudo bem. Mas a minha pergunta é, tem que ser dentro da convenção ou a gente cita apenas na convenção que há um regimento interno, um documento apartado, etc, etc. Exatamente isso. Exatamente isso. O senhor pode citar na convenção que existe um regimento interno e fazer um regimento interno à parte. Ok. Se é permissível e o é permitido. É permitido. Tem problema. Porque antigamente, eu me lembro que o registro de imóveis não aceitava. Queria que constasse dentro da convenção o regimento interno. Isso porque o Código Civil não fala nada que é uma obrigatoriedade. Ok. Aí já melhorou bastante, né? Isso. Ok. Perfeito. Inclusive, eu fiz uma vez um regulamento interno, inclusive, estabelecendo até o procedimento para a multa.
com organograma e tudo que eu fiz no anexo, por exemplo, como se faria o procedimento no organograma. Ficou até bem legal. Entendido. Doutor Sidney. Porque não tem esse procedimento no Código Civil, por exemplo. Meu Deus do céu. Doutor Sidney, pois não? Não, então, colocar o seguinte, eu já tive um problema desse, que o doutor Emílio trouxe, e era do 5º RGI, o imóvel do 5º RGI, mas eu concordo com o doutor Fernando, quer dizer, justamente, como a lei não exige, apesar de você mencionar no corpo da convenção a existência do regimento ou regulamento interno, efetivamente você pode fazer apartado e deve fazer justamente por causa do quórum, né? Que por presunção, a presunção é que no regimento você vai colocar coisas em que pode, conforme o tempo, alterar, e daí não precisaria dos 2/3. Perfeito. O Sidney. Pois não, Daniel? Quem consegue aprovar, quem consegue registrar uma convenção no 5º, registra em qualquer um, porque o 5º é que cria mais exigências, não só para a convenção, mas para qualquer título que precise ser registrado, entendeu? Em todos os sentidos. Eu lembro quando veio a lei permitindo os inventários extrajudiciais, os divórcios extrajudiciais, nós fizemos encontros na BAME, entendeu? E, na época, a primeira pessoa que eu sugeri foi que viesse o tabelião. À época, o falecido Marcondes, né, que faleceu agora, tem pouco tempo. Né? Faleceu de Covid, inclusive. Né? Criar todos os casos. Né? Da mesma forma, agora, com o uso capião extrajudicial. Né? Não tem nenhum, eu não tenho conhecimento de nenhum registrado no 5º. Entende? E o 5º é justamente o registro imóvel que demora mais tempo para você até registrar uma escritura de compra e venda, uma coisa convencional. Porque você não consegue nem dar entrada na certidão de ônus reais junto com o título para registrar. Então, realmente é complicado. Eu tenho convenção, uma das primeiras convenções que eu fiz há mais de 30 anos, até hoje não consegui registrar no 5º, porque são exigências intermináveis. Eu posso dar uma resposta ao doutor Emílio. Doutor Emílio, o que o senhor falou sobre a convenção estar registrada para efeitos bancários, TJRJ, acorda a 25ª Câmara Civil, no agravo de instrumento tal, se quiser eu cito o número. Não é necessário o registro da convenção condominial para abertura ou movimentação de conta bancária, eis que tal documento não é requisito para a existência do condomínio, mas sim de regularidade e oponibilidade da respectiva convenção a terceiros, de acordo com o artigo 1333, parágrafo único do Código Civil. Tem jurisprudência já sobre isso. Não há necessidade para a movimentação de conta corrente da convenção estar registrada. O seu microfone. Microfone fechado. O microfone. Seu microfone, doutor Emílio. Seu microfone. Alô? Oi. Vai convencer os bancos para isso, né? O Itaú, por exemplo, ele vai te dizer assim, olha, nós vamos encaminhar isso para o jurídico. O jurídico vai mês que vem... O Itaú já pagou danos morais por isso. Pois é, mas aí você tem que ficar esperando. E se é uma coisa que você tem urgência, uma conta que está bloqueada e tal, é bem complicado, né? Bem complicado. Sim, exatamente por isso que ele bloqueou a conta e ele pagou danos morais por isso. Foi exatamente o Itaú. É isso aí. Olha, tem um amigo meu que ganhou esse processo. Mas uma colocação aqui do doutor Daniel, que ele confessou a idade dele, que ele falou que tem só 39 anos. Então, como ele é novo ainda, a gente tem que ter ressalva do que ele está dizendo aí, em termos de convenção. É isso aí. É a BAME jovem, é a BAME jovem. Então, meus amigos, algum questionamento a mais? Alguém quer trazer mais algum tema? Não um questionamento, Sidney, mas é mais um desabafo, né, com base na apresentação do doutor Daniel. Eu não sou o único, então, pelo visto, porque o 5º realmente... Meu Deus, é complicado. É complicado. É voz corrente então, no mundo jurídico, isso é voz corrente. O doutor Jonildo Malta fala excelentes explanações. Obrigado, doutor Jonildo. Procuramos cada vez mais melhorar a qualidade das nossas exposições aqui na BAME
E hoje, com grande satisfação, com os nossos colegas aqui presentes. Mais alguém? Ou seja, desculpa, estou muito falante hoje, que realmente o tema é bastante instigante, porque eu gostaria de fazer uma provocação para um outro momento, não para esse agora, tá? Com base, salvo engano, no que o doutor Emílio falou ainda há pouco, com relação às procurações, né? Em que, às vezes, você tem um único condômino que detém uma quantidade bastante considerável de procurações, em que você tem muitas vezes, um condômino com 10, 15 procurações, né? Colocar em pauta, colocar em discussão acerca da legitimidade versus moralidade dessas procurações, né? Acho que, de repente, poderia ser, claro, fica ao alvedre dos demais colegas, né? Se os demais colegas também concordarem para um outro momento, né, ter esse tipo de discussão com relação às procurações. Então, podemos deixar já como próximo tema do nosso Tira Dúvidas. Que tal, doutora Alessandra? A gente já trazer Ótima ideia. Posso sugerir também mais um tema? Pois não, doutor Fernando? Voto do locatário. Voto do locatário. Isso é Na lei um tema. 4.561 fala que pode, determinadas situações. No Código Civil não abraçou isso, mas também não revogou. Não vamos esgotar hoje, né? Isso. Doutor Emílio. Para eleição de síndico, despesas ordinárias, despesas extraordinárias. Tem alguns senões aí que depois devem ser... Para síndico, há dúvidas, eu acredito que não, mas para despesas ordinárias, sim, porque quem paga é ele, né? Afinal de contas, quem paga é ele. Sem procuração, assim, o voto do locatário sem procuração. Meus amigos, isso aí nós vamos tratar então com profundidade no dia 28 de setembro, estou vendo aqui no calendário, que é a última terça-feira do mês, perfeito? Então, todos se preparando aí para 2 temas bem interessantes, procurações e voto do locatário, não é isso? Perfeito? Isso. Perfeito. Eu quero aproveitar agora esse momento, que é um momento festivo nosso, da última terça-feira do mês, e parabenizar os nossos aniversariantes de agosto. Vou pedir licença para nominar o doutor Daniel Fernandes Gáudio Rangel, doutor Jorge Luiz da Silva Costa, muita saudade, doutora Daniela Capanema de Souza, doutora Fátima Santoro, também aniversariante. Que, inclusive, Sidney, uma pausa rapidinho. A Fátima pediu desculpa a todos que ela não pôde estar presente hoje, porque ela está numa reunião extraordinária da FGV. Tá? É verdade, justificou a ausência. Perfeito. Justificou a ausência. Obrigado. O doutor Mário Augusto Gabriel Ferreira, a doutora Beth Gutnick Nissenbaum, doutora Celi Terezinha de Lima Figueiredo, doutora Valéria Mota Silva, doutora Lídia Maria Macedo de Siqueira, doutora Maria Virgínia de Oliveira, o doutor Roberto Barbosa de Carvalho, doutor Paulo Gomes Neto, a ex-presidente doutora Ana Luísa Lima Ferreira, doutora Cândida Diana Terra, que é a nossa presidente da Comissão de LGBT, o doutor Rubérico de Souza Santos, doutor Pedro Carlos Carsalade, o doutor Rodrigo Moura Faria Verdini, doutor Jorge Costa Carneiro, que também temos muita saudade, doutor Jorge Costa Carneiro, doutor Caio Desidério de Figueiredo, doutor Ezequias Gomes de Lima, doutor José Carlos Rivas Pereira e, para finalizar, o nosso queridíssimo amigo, doutor José Neves Pinheiros, que a gente vai uma salva de palmas aqui para o doutor Neves, desejando a todos... Parabéns, doutor Neves! Muita felicidade, muita saúde. Né? Parabéns. Muitos mandados de pagamento. Parabéns, Neves! Parabéns, doutor Neves. Que já vai direto para Parabéns, doutor Neves. E agora eu gostaria que a nossa Caroline fizesse o sorteio daqueles que estão aqui presentes de 2 belíssimas agendas. Eu vou até mostrar aqui. Eu adquiri a minha, muito linda agenda, tá? Muito bacana, muito bonita.
E a ABAME estará sorteando, nesse momento, 2 agendas já para 2022, não é isso? Vamos lá, Caroline, por favor. Olá, boa noite a Presente, todos. prestigiando aqui os presentes. Boa noite. Parabéns, doutor Neves. Foi ontem o aniversário dele. Muita saúde para o senhor. Vamos lá, então, aos sorteios de agosto. E esse mês são 2, então boa sorte a todos. O primeiro sorteado... E são 2, faz um pouquinho de segredo, por favor. São 2 por quê? Porque, além do aniversário do doutor Neves, é o mês do advogado. Né? Então, são 2 presentes, tá bom? Vamos lá, Carolina. Então, vamos lá. O primeiro aqui eu já sorteei foi o doutor Francisco Antônio Faria. Opa, que bom, parabéns. Parabéns, doutor Francisco. Parabéns, doutor Francisco. Parabéns, doutor Francisco. Muito agradecido. Depois eu entro em contato para fazer a entrega do presente. E o segundo, vamos lá ver quem é. Nesse mês especial dos advogados, doutor Marcelo Câmara. Parabéns. Obrigado. Quanto ao doutor Marcelo, os honorários já estão pagos, então. Só o fato de ter sido convidado já está mais do que pago. Isso. É um prazer. Meus queridos amigos, então, olha, com muita satisfação, muita felicidade. Não esquecer que no dia 28 de setembro, no próximo mês, última terça-feira do mês, estaremos trazendo 2 temas muito importantes, procurações e voto locatário. Doutor Daniel, brincadeirinha, não começamos às 14, não, tá? Vamos manter o horário das 18. Desejando a todos um beijo no coração, saúde e paz, e até a próxima terça-feira. Muito obrigado pela presença. Um abraço. Beijão. Tchau, beijão. Beijo, Tonete. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite, né? Boa Boa noite, noite a Sula. todos. Oi, Cid. Boa Beijo, noite. Está tudo bem Sula, contigo? bem? Saúde, tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Só de Olha, saco fui lá- cheio, mas está tudo tranquilo. Falar um segredinho para você. Estive lá na banca verificando se aquele teu biscoitinho está bem guardadinho. É melhor você jogar aquele fora, né? Porque já tem uns 2 anos guardado, né? Me perde a graça. Tá bom. Gente, até Mas a com próxima. certeza. Beijão. Vamos lá. Muito bom, hein? Tchau. Tchau, tchau. 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 Beijo. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite.